Deixa eu ver aqui, colocar direito. Tá todo mundo vendo aí? Tá todo mundo vendo aí? Bora lá, bicho, bora lá. Ah, vocês querem construção do Amapá também? Construção do Amapá eu não fiz, né? Então eu posso começar com construção do Amapá se vocês quiserem, beleza? Se vocês quiserem, comece com construção do Amapá. É só falar aí, só falar aí. Até transmissão ao vivo hoje eu tô fazendo, né? A galera que tá aí esperando alguma coisa, a gente vai fazer, beleza? Tranquilo? Vocês querem Constituição? Aqui eu tô por conta, Constituição Civil, Penal, né? A gente pode fazer Constituição então primeiro, beleza? Vou colocar aqui Constituição do Estado do Amapá, Constituição do Estado do Amapá, pra gente fazer Constituição. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui Constituição e vocês me acompanhem aí, né? Aqui a gente vai na hora, arrocha e não afrouxa, né? Deixa eu colocar a Constituição aqui pra gente ver. E já já a gente vai, hein? Vamos ver Constituição Civil e Penal. Tá tudo ao vivo aqui, bicho. Tudo doido no YouTube. 14 pessoas. Beleza, vou colocar aqui pra galera ver Constituição. Fechamos aqui. Olha aí. Apresentação pra galera aí, ao vivo. Tá vendo a Constituição aí do Estado na tua apresentação? Tá vendo a Constituição? Tá vendo a Constituição? Tá todo mundo vendo agora aí? Pronto. Vou dar a resposta de prova. Sobre Constituição, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa decorar essas regras, cara, de plebiscito e referendo. Olha aí na tua tela, não tenho como riscar, mas você vai dar uma olhada aí. Você vai dar uma olhada e perceber que o plebiscito e referendo, eles podem ser usados em algumas situações. Você vai decorar que o referendo, cara, isso daqui é essencial. Ele só pode ser usado o que está em verde, olha. Manifestação sobre emenda à Constituição, sobre lei, né, e sobre projeto de emenda à Constituição. E aí, se não for isso, a gente tem que gravar que vai ser usado o quê? O plebiscito. O plebiscito é o que está em azul. Fato, medida, decisão política, programa e apoio público. Qualquer coisa da Constituição do Estado que pergunte sobre plebiscito e referendo, você tem que indicar na hora, né? Imagina que conta uma situação, problema de fato ou obra pública, aí você tem que saber que é o plebiscito, beleza? Referendo, emenda à Constituição, né? E projeto de lei e sobre lei, beleza? Tem que gravar isso, tem que gravar. A gente vai ver que o plebiscito e o referendo, eles podem ser o quê? Eles podem ser requeridos por 1% do eleitorado estadual, 1% do eleitorado estadual, governador do estado e 1/3 pelo menos dos membros da Assembleia Legislativa. Por que você tem que saber isso, cara? Por que você tem que saber isso? Porque a questão de prova, ela vai dizer que o plebiscito e o referendo podem ser requeridos por outro percentual, né? Ou por outros legitimados, mas são só esses. O que a gente precisa saber também sobre plebiscito e referendo, e é que eu quero que vocês gravem aí, é a iniciativa popular de emenda à Constituição, e de lei. Presta atenção. Qual a porcentagem? Está aqui na tela de vocês, ó. Tá aqui na tela de vocês. Qual a porcentagem que precisa para, olha aqui, ó, para iniciativa popular de lei? Qual a porcentagem? Está bem aí, ó. Qual a porcentagem? Divulga aí esse link lá nos grupos pra gente fazer uma live aqui. Qual a porcentagem? Cara, para fazer, olha, emenda à Constituição, a gente precisa de 1% do eleitorado estadual. Qual a porcentagem para fazer projeto de lei? O povo fazendo, olha, também 1%. Presta atenção aí, olha, também 1% de lei, cara. Tem que saber isso. Professor, por que eu tenho que saber? Porque a FGV ela vai dizer que tanto emenda à Constituição quanto projetos de lei, quando requeridos pelo povo, são outra porcentagem. Aí vai colocar outra porcentagem. Então a gente precisa saber essa porcentagem, 1%. A diferença é que a iniciativa popular de lei, ela tem outros requisitos, como em 5 municípios e não mais de 2% dessa galera aí. Beleza? Tranquilo? Entendemos isso daí? Entendemos essas duas coisas? Se não entendeu, pode falar aí pra mim, que eu tô acompanhando aqui, bicho. Tô acompanhando a galera ao vivo. Divulga aí esse link, que é a primeira vez que eu tô fazendo uma live, galera. Uma live, divulga aí em todos os grupos. Deixa eu ver aqui se eu divulgo aqui pra galera. Nesse ponto de emenda à Constituição, iniciativa popular de lei, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ou tem mais alguma coisa que a gente precisa falar? Tem alguma dúvida? Tem que gravar isso. Já já a gente vai entrar em Poder Judiciário na Constituição do Estado. Poder Judiciário na Constituição do Estado. Onde é que está o Poder Judiciário? Quais são os órgãos do Poder Judiciário? Tá aí na tela de vocês. Presta atenção, minha gente, presta atenção. Os órgãos do Poder Judiciário são esses daí, ó. Conforme
a Constituição do Estado e também o quê? E também o Decreto 69. Olha o que está diferente, eu sempre falo isso daqui. Preste atenção na diferença de um documento para o outro. Os documentos, eles trazem algumas diferenças. O que tem de diferente para o Decreto 69 e para a Constituição do Estado? O que tem de diferente? Na Constituição do Estado, além do Tribunal de Justiça, juízes de direito, juízes de direitos auxiliares, juiz de direito substituto, tribunal do júri, né? É o Tribunal do Júri que é diferente, minha gente. É o Tribunal do Júri. Já no Decreto 69, quer ver? Olha aqui, ó. Isso daqui que eu vou passar o marca-texto verde. Todinho, olha aí, ó. Esse marca-texto verde. Essa galera aqui está no Decreto 69. O que tem de diferente? Principalmente Justiça Militar. Tem que ficar cabreiro com a Justiça Militar. A Justiça Militar, ela é diferente, ela é prevista aqui, ó, só no Decreto 69. Tranquilo até aqui? Tranquilo? O que mais a gente precisa saber de Poder Judiciário? Olha, proposta orçamentária, isso daqui vai cair amanhã. Proposta orçamentária do Poder Judiciário. Como é que a gente vai... como é que o Poder Judiciário age na proposta orçamentária? Presta atenção aí, minha gente. Você que está aí ao vivo, dá o like, divulga aí pra galera, faz o H aí, olha. O Poder Judiciário, ele tem a sua autonomia, então ele precisa mandar a proposta orçamentária dele para o Poder Executivo, o Poder Executivo executar. Pô. O problema é que ele pode mandar dentro dos limites da LDO ou não mandar dentro dos limites da LDO. Se for dentro dos limites, tudo bem. Se for no prazo, tudo bem. O problema é que se ele mandar fora dos limites, o que acontece? O Poder Executivo, ele faz os ajustes. Olha aqui, ó, ele faz os ajustes. E se for, né? Se o Poder Judiciário não mandar, o que acontece? Aí o Poder Executivo considera o quê? A proposta vigente. É isso que você precisa saber sobre essa parte de Poder Judiciário na Constituição do Estado. Tranquilex até aqui? Tranquilex, professor, só isso de Poder Judiciário? Não. Tem outras coisas que a gente precisa saber. O que? Precatório. Se o presidente do Tribunal de Justiça ele frustrar a liquidação de precatório, o que vai acontecer? Ele vai responder por crime de responsabilidade. É isso que você precisa saber no fim das contas. Crime de responsabilidade. O presidente responde por crime de responsabilidade no caso da frustração de precatório. Tem que saber isso. Se colocar qualquer outra coisa, está errado. Ainda dentro de Poder Judiciário, presta atenção. O juiz ele pode ser exonerado? Pode, mas qual juiz? Aquele juiz substituto, aquele juiz que passou em concurso público de provas e títulos e ele ainda não está vitalício. E ele pode ser exonerado por qual motivo? Por desídio. Eu sempre falo assim, não está trabalhando direito, olha. Mas tem que gravar que é por 2/3 do Tribunal de Justiça, 2/3 dos membros do Tribunal assegurado a ampla defesa. E quando acontece? Quando ele fizer isso daqui, ó, ele não trabalha direito, né? Ele não trabalha direito, aí ele pode ser exonerado. O juiz que é vitalício, né? O juiz que é vitalício, ele só perde o cargo por sentença judicial. Tem outra coisa, professor, de Poder Judiciário? Temos. Quem é que pode, quem o Poder Judiciário, lá na Constituição do Estado, que o Poder Judiciário vai processar e julgar. Olha, o TJAP vai processar e julgar, olha, nos crimes comuns e de responsabilidade. Quem? Essa galera aí, ó. Crimes comuns de responsabilidade, vice-governador, secretário de Estado, juízes estaduais e membros do Ministério Público. E nos crimes comuns, olha, prefeitos ressalvados a competência da Justiça Eleitoral. Alguma dúvida até aqui? Não. Esse esqueminha aqui a gente tem que fazer a comparação principalmente com o regimento interno. Qual é a diferença do regimento interno? O regimento interno é que o prefeito ele também é julgado no tribunal por crime de responsabilidade, só que aqui não aparece, né? Isso daqui, ó, trago isso daqui no regimento interno, só pra gente comparar. Olha aqui o prefeito, olha o prefeito. O prefeito lá no regimento, ele também é julgado por crime de responsabilidade no tribunal. Doidice, né? Doidice, minha gente. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. Outra coisa sobre o Poder Judiciário. Essa atribuição do juiz de direito, você tem que gravar. Tem que gravar a atribuição do juiz de direito. É a única atribuição do juiz de direito previsto lá na Constituição do Estado. Vocês sabiam disso? Que é a única atribuição do juiz de direito previsto lá? Que o juiz de direito ele vai julgar o mandado de injunção quando a norma regulamentadora for a atribuição do prefeito, da Câmara Municipal e de sua mesa diretora, autarquia ou fundação pública municipal. Beleza? Tranquilo?
Esse é o interessante, porque não tem outra atribuição do juiz de direito, as outras atribuições são do tribunal. Mas quando vier na sua prova essa atribuição, e por exemplo dizer que é papel do pleno fazer esse julgamento, que é papel, sei lá, do plenário, da sessão única, da Câmara Única, você marca errado. Porque como a gente está vendo aqui, isso é papel do juiz de direito. Amanhã, na hora da sua prova, fica atento a isso daí, minha gente, fica atento. Ainda, deixa eu ver aqui o que mais a gente vai falar do Poder Judiciário. Justiça Militar, nós temos uma previsão de competência da Justiça Militar. Então, você dá uma lida depois disso daqui. Isso aqui não é interessante para a nossa prova. O que é interessante é isso daqui. Os legitimados para propor o quê? Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Olha aí na tela de vocês. Olha aí na tela de vocês. Quem é que pode propor ADI e ADC? ADI e ADC. Olha aí, governador do estado, mesa da Assembleia Legislativa, procurador-geral de Justiça, prefeito da Câmara do respectivo município, em se tratando de lei ou ato normativo local, Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Amapá, partido político com representação na Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores e entidade sindical ou de classe com base territorial no estado. Esses são os legitimados para propor ADI e ADC, minha gente. Então tem que ficar atento a esse ponto aí. Tem que ficar atento a esse ponto, que essa galera pode propor ADI e ADC. Lembrando que a gente está falando sobre a Constituição do Estado do Amapá. Constituição do Estado do Amapá. Vocês têm que saber isso, beleza? Minha última dica de prova da Constituição do Estado. O que a gente precisa saber mais? A gente precisa saber sobre intervenção. Vocês lembram dessa parte da intervenção? Hein? Lembram da parte da intervenção? Cara, o Estado ele pode intervir no município. Então presta atenção aí, bicho. Presta atenção nessa parada. Pode ou não pode o Estado intervir no município? Pode. E o município, ele pode sofrer a intervenção do Estado. É isso que vocês têm que saber. São meus 3 pontos que eu estou destacando para vocês. Plebiscito e referendo, quando ele pode ser usado. Emenda constitucional e iniciativa popular de lei, quando elas podem ser propostas. As regras de poder judiciário relacionado à garantia dos membros, quem pode propor a DI. E agora eu vou falar da intervenção, é a minha dica final sobre a Constituição do Estado. Constituição do Estado. O que eu posso falar sobre a Constituição do Estado, minha gente? Presta atenção. O município pode sofrer intervenção do Estado? Pode, quando ele deixar de pagar sem motivo de força maior. É interessante essa redação. Por 2 anos consecutivos, o quê? A dívida fundada. Ainda não forem prestadas contas da forma devida em lei e ainda não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção, desenvolvimento de ensino e nas ações públicas de saúde. Tem que saber essas 3 possibilidades. Só que você vai gravar sobre intervenção do Estado o seguinte: quando o Tribunal de Justiça ele der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios constantes na Constituição. Quem pede isso daqui é o Procurador-Geral de Justiça. E ele representa para o tribunal, e o tribunal dá provimento quando o município não estiver cumprindo os princípios constitucionais sensíveis lá da Constituição. Ainda, quando o tribunal ele tiver que fazer, cumprir execução de lei, decisão ou ordem judicial. É outra possibilidade. É aqui que entra o Tribunal de Justiça, nessas 2 partes. Na parte de cima da intervenção, quem é que solicita? A Câmara Municipal e o Tribunal de Contas. Câmara Municipal e o Tribunal de Contas. São esses 2. Ou seja, deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestadas as contas na forma da lei e não tivesse sido aplicado o mínimo, em saúde e educação. Gravou essas possibilidades? Então, isso daí, imagina uma situação, um problema de um município que deixou de, sei lá, sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos, pagar a dívida, Pagar a dívida. E aí a gente vai ver, beleza? A galera reclama da imagem, mas querendo ou não, o que eu posso fazer hoje em dia, Não, essa live não é profissional, Mas vamos lá tentar fazer o que a gente pode fazer, beleza? Bora ver o que a gente pode fazer. Eu tô dando o máximo aqui. Ainda,
Durante o período de intervenção, presta atenção, durante o período de intervenção, não pode a lei orgânica do município sofrer o quê? Alteração. Sofrer alteração. Por que não pode sofrer alteração? Hein? Porque a gente está num momento sensível. Só que a Constituição do Estado ela traz uma possibilidade dessa intervenção acontecer, dessa mudança acontecer. Quando? Presta atenção, salvo, se a intervenção for decretada em decorrência de fatos gerados pela ilegalidade ou inconstitucionalidade. Então, tem alguma possibilidade de mudar a lei orgânica em intervenção? Tem. Quando a ilegalidade, os fatos gerados pela ilegalidade e inconstitucionalidade forem em razão da lei orgânica. É isso que a gente precisa saber. Galera. É isso que é. Bora ainda. Ainda sobre intervenção. Ela vai ser decretada pelo governador do estado, né? Governador do estado de ofício ou mediante solicitação, né? Da Câmara Municipal ou do Tribunal de Contas. Ainda, para esse ponto de prova, tem um prazo bem aqui que vocês precisam decorar. Qual é o prazo que vocês precisam decorar, minha gente? Ei, decora esse prazo. O decreto de intervenção, quando ele for solicitado, quando o governador fizer, ele vai ser submetido à apreciação da Assembleia Legislativa em quanto tempo? 24 horas, beleza? 24 horas, esse é o prazo. Tem alguma possibilidade desse prazo não ser cumprido, não precisar cumprir, não precisar submeter a Assembleia Legislativa? Tem. Quando? Olha, quando for para prover lei ou ordem judicial. Mas é no seguinte caso, quando essa suspensão da lei, né, ou do ato, cessar a ilegalidade. Aí não precisa submeter a Assembleia Legislativa. Quando não for esse caso, precisa submeter a Assembleia Legislativa. Tudo tranquilo até aqui? Dicas finais sobre a Constituição do Estado do Amapá, que a gente precisa saber para a nossa prova. Ainda, minha gente, ainda. O que vocês mais querem saber sobre a Constituição? Dá uma lida nessa parte inicial, na parte de direitos e garantias fundamentais. A gente pode falar nisso daqui, ó. Presta atenção nesse ponto. Gratuidade para os reconhecidamente pobres. Já viu isso daqui? Lá na Constituição Federal, nós temos também gratuidade para o reconhecidamente pobre. Só que é do registro civil de nascimento e certidão de óbito, somente. Só isso daqui é de graça lá na Constituição Federal. Só isso que eu vou passar um marca-texto vermelho. Só que na Constituição do Estado do Amapá, é de graça, é gratuito para os reconhecidamente pobres também o quê? Vou passar o marca-texto em amarelo. Presta atenção. Além da certidão de óbito e do registro civil de nascimento, o que é de graça mais na Constituição do Estado? O registro civil de nascimento e de óbito e as respectivas certidões, e isso daqui, ó, a carteira de identidade. Isso é diferente na Constituição do Estado para a Constituição Federal, vocês sabiam? É diferente. O Rafael disse assim, quero saber as questões que vão cair. Eita caramba! As questões que vão cair estão justamente nesses pontos que eu estou revisando aqui com vocês. Então, nesses pontos aqui que eu estou revisando, galera. Então, nesses pontos, pode ter certeza. Nessa parte de direitos e garantias fundamentais, a gratuidade da certidão de nascimento, a parte de intervenção, as regrinhas ali. Você tem que saber também sobre iniciativa popular, plebiscito e a parte de poder judiciário. Se não cair uma dessas, não sei o que a FGV queria da gente, beleza? Não sei o que a FGV queria da gente. Mas, se for isso daí, a gente está bem, não está bem? Se for isso daí, a gente está bem. Que são esses pontos que eu acho essenciais para a nossa prova, assim, sobre a Constituição do Estado. Ela é bastante longa, a Constituição, né? E a gente precisa só dar uma olhada nisso. Ainda, destaco isso daqui, ó, princípios fundamentais. Você vai dar uma lida, que isso daqui já foi cobrado. Quais são os princípios fundamentais do Estado? Tem que saber essa parte, dos princípios fundamentais. Essa live vai ficar salva, vai ficar disponível com essas dicas finais. Assim que eu encerrar, ela já fica disponível para a galera, então não se preocupe. Vamos ver aqui. Olha, quais são os princípios fundamentais do Estado? O que é que você precisa saber sobre os princípios fundamentais? Presta atenção, só dá uma lida. Aqui é só para a gente ativar a nossa memória sobre os princípios fundamentais. Até porque a gente tem a mania de comparar com a Constituição
federal. Só que a Constituição do Estado do Amapá é fruto do poder constituinte decorrente, derivado decorrente. Então, ela tem algumas normas de reprodução obrigatória. Só que a nossa Constituição, ela traz também, sabe o quê? O que ela traz? Ela traz normas próprias. E aqui eu destaco para vocês os princípios fundamentais do Estado do Amapá. Os princípios fundamentais da Constituição Federal, a gente vê do artigo 1 ao 4º. Aqui, na Constituição do Estado, a gente tem também alguns princípios fundamentais que a gente precisa saber. Quais são? Vou dar uma lida para vocês. Olha aí, ó. O respeito à unidade da federação é princípio fundamental do Estado do Amapá, né? Esta Constituição, a Constituição Federal, e a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais. Defesa dos direitos humanos, né? Lá na Constituição Federal, a gente vê a defesa dos direitos humanos, principalmente nos princípios das relações internacionais. Aqui a gente vê dentro dos princípios fundamentais do Estado. Defesa da igualdade, autonomia municipal, respeito ao LIMP, né? Defesa do meio ambiente e qualidade de vida. Se perguntasse para vocês, é um princípio fundamental do Estado, né? A defesa do meio ambiente e qualidade de vida, você marca certo, porque está escrito na Constituição do Estado. Garantia da aplicação da justiça e distribuição de renda. E isso daqui que eu vou destacar, ó, nos processos administrativos, que seja qual seja esse objeto, observação aos requisitos de validade, igualdade entre administradores, presteza nas decisões do devido processo legal. Isso é uma norma de processo, né? Isso é uma norma de processo. Galera, dei uma aula ainda há pouco, presencial, lá na FAMAP. Estou aqui de volta falando sobre Constituição do Estado, né? E mais tarde ainda vou fazer uma aulinha de de civil e de penal, de penal. Professor, tem mais alguma coisa que o senhor queira destacar sobre a Constituição do Estado? Tem, galera, tem. E a gente vai ver o quê? Olha isso daqui, olha isso daqui. Olha isso daqui. Apuração de responsabilidade. Qualquer cidadão poderá prestar queixa à autoridade policial ou militar que promover atos que atentem contra a integridade física e moral das pessoas, né? No prazo de 60 dias a partir da data da denúncia. Qual é o prazo que as autoridades terão para apurar as responsabilidades de alguém que atente contra a integridade física das pessoas? 60 dias. É isso que você precisa gravar para a nossa prova. Outra dica de Constituição do Estado. Presta atenção. Olha aqui, ó. É vedado internar compulsoriamente alguém, cara. É vedado internar compulsoriamente. Tranquilo? Não pode internar compulsoriamente. No máximo que pode fazer é uma internação de 48 horas. Loucura. Trouxe isso daqui porque isso daqui não vai cair, porque isso daqui é inconstitucional. Professor, mais alguma coisa? Claro que tem mais alguma coisa. Seu professor não ia deixar você sair daqui sem dicas sobre a administração pública. Olha o que diz lá na Constituição, no artigo 52. E aqui você vai ter que gravar o adicional de interiorização. Diz assim, ó, o poder público estadual, presta atenção. O que ele vai fazer sobre o adicional de interiorização? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai garantir para o servidor do Estado um adicional de interiorização. E qual é a porcentagem? É isso que você precisa saber para a prova. 50% dos vencimentos do adicional de interiorização para aquele servidor que for designado para atuar onde? Para atuar em município do interior do Estado. Essa é uma porcentagem que a gente precisa decorar para a nossa prova sobre adicional de interiorização. Ainda, lá na Constituição do Estado, não está aqui, mas eu vou trazer para vocês essa informação, também dá para o servidor a possibilidade de matricular os seus filhos em creche e pré-escola. Só que na nossa Constituição do Estado do Amapá diz que é até os 6 anos. Isso diverge da Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela diz que é até os 5 anos. Isso mudou, não foi? Então é isso que você precisa ficar atento. Mais alguma coisa, professor? Mais alguma coisa sobre a Constituição do Estado? O que vocês acham? Só isso é suficiente? A gente já pode fazer uma boa prova sobre Constituição? Hein? Vamos lá. Mais alguma coisa que vocês têm dúvida sobre esses pontos da Constituição, cara? É isso daqui. Se quiserem mais, como eu sempre falo, se quiserem mais, a gente precisa ir mais profundamente na Constituição. Não tem jeito, galera. Deixa eu ver aqui. E aí, galerinha? Tudo certo aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Querem mais algumas dicas de concurso público? O que o senhor pode mais falar, professor?
sobre essa prova. E, sobre legislação específica, a gente precisa o quê? A gente precisa focar muito em Lei 066. Lei 066 é essencial para a nossa prova. Ontem eu trouxe algumas coisas sobre Lei 066. Tem uma aula minha aí, Mas eu faço questão de destacar mais uma vez sobre 066, isso daqui, ó. Essa previsão aqui sobre os pontos, sobre formas de provimento, que você tem que saber. Readaptação, reversão, aproveitamento, recondução e reintegração. Né? Se você olhar minhas aulas, eu toco nesses pontos e a FGV ela vai querer que você saiba a diferença de um e outro, beleza? Ela vai querer que você saiba a diferença de um e outro. Então você sabe quando readapta, você sabe quando reverte, você sabe quando aproveita, quando reconduz e quando reintegra. Esse macete aqui, ó, esse macete ele vai resolver a questão da prova. Esse macete aí, ó. Você readapta aquele que tem a sua capacidade física e mental o quê? Física e mental o quê? Diminuída, né? E aí coloca num cargo de acordo, né? De acordo com as características, as novas condições físicas. A reversão é para aquele que foi o quê? Aposentado. Olha aí, ele foi aposentado por invalidez e a junta médica declarou insubsistente os motivos da aposentadoria e aí ele foi revertido. Professor, e outra coisa? Bora lá. Tem gente que fica disponível, é uma forma de afastamento quando o cargo ele é declarado, ele é extinto ou declarado desnecessário, e aí essa pessoa ela é colocada em disponibilidade. Quando a administração coloca um local para ele, essa pessoa ela vai ser aproveitada. A inabilitação no estágio probatório acontece quando uma pessoa pede vacância por posse em outro cargo inacumulável, e aí ela não é aprovada no estágio probatório, e aí ela retorna para o cargo dela. Ao retornar para o cargo dela, se ela for estável, ela vai ser reconduzida, e a reintegração se dá quando? Quando é que se dá a reintegração? A reintegração se dá quando invalidada a demissão do servidor, está invalidada a demissão por meio judicial ou administrativo. Como foi invalidada a demissão, ele retorna para o cargo dele por meio de reintegração. Outra coisa que a gente precisa decorar sobre a 066, se vier alguma questão de prova sobre essa linha do tempo aqui sobre o provimento. O provimento ele começa com o ato da autoridade. E aí, a partir da nomeação, que é a nomeação, o ato de provimento, o interessado, ele tem 30 dias para entrar em exercício. 30 dias para entrar em exercício, né? Tranquilo. E aí, esses 30 dias são prorrogáveis por mais 30 dias. Olha aqui, ó. 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, né? E aí, a partir do momento que esse interessado toma posse, ele passa a ser servidor. Ele é investido na função de servidor. E aí, a partir do momento que ele toma posse, ele tem mais 30 dias para entrar em exercício. Beleza? Tranquilo? 30 dias. E aí foi. Entrou em exercício, começou a trabalhar, começou a contar o período do estágio probatório. O que eu quero que vocês saibam dessa dinâmica? Se esse servidor, ele não entrar em... foi nomeado e não tomou posse durante 30 dias, no prazo de 30 dias, a nomeação dele é tornada sem efeito, porque ele ainda não era servidor. Caso ele tome posse, aqui ó, e ele não entrar em exercício, o que acontece com ele? Aí ele é exonerado de ofício, é isso que vocês precisam saber. A exoneração ela se dá de ofício nesse caso. Essa linha do tempo tem que estar na mente de vocês. Sobre 066, ainda temos. Fica atento ao estágio probatório. O estágio probatório agora ele é de 36 meses. Isso daqui vai cair na prova. Isso daqui mudou em 2022. Então amanhã, se tiver escrito que o estágio probatório, conforme a Lei 066, 36 meses, está certo. Ah, professor, mas a estabilidade está dizendo que é 2 anos. É 2 anos, mas eu acho que a FGV não vai cobrar isso. Mas se ela cobrar, está escrito que a estabilidade se dá com 2 anos, beleza? Outra, sobre a Constituição do Estado. O que a gente precisa saber mais? Sobre os adicionais, né? As vantagens. Primeiro, a remuneração e o vencimento são coisas diferentes. Então você precisa saber, remuneração e vencimento é uma coisa prevista em lei, e a remuneração é a soma do vencimento com as vantagens pecuniárias. Quais são as vantagens que a gente precisa decorar para a prova? Indenizações, adicionais e gratificações. Tem que decorar isso daqui, porque eu já vejo uma questão sobre esse ponto, sobre indenizações, adicionais e gratificação, que compõe a remuneração do servidor, né? Compõe a remuneração do servidor.
o servidor, ele pode ganhar algumas indenizações. Quais são as indenizações que ele pode ganhar? Quais são as indenizações? Ele pode ganhar diárias, né? Ele pode ganhar ajuda de custo e ele pode ganhar indenização de transporte, né? Tem que saber esta parte, tem que saber essa parte, né? Diárias, ajuda de custo e indenização de transporte. São as indenizações que o servidor pode ganhar. Ainda, dicas finais, né? Quais são os casos de vacância? Vocês sabem quais são os casos de vacância? De quando ocorre a vacância do servidor. Presta atenção, isso daqui eu dei essa aula ontem, está resumidinho, está bem explicado, mas gravem que a vacância é quando o cargo fica vago. O cargo ele é provido por nomeação, que é o provimento originário, e as outras formas de provimento, né? E ele pode ficar vago por recondução, promoção, readaptação, aposentadoria, exoneração, demissão, falecimento, acessão e posse em outro cargo inacumulável. Professor, então quais são as formas de provimento? Aí a gente tem que saber. A nomeação, que é o provimento originário, né? E recondução, promoção, ascensão, reintegração, aproveitamento, reversão, readaptação e transferência. Tem que ficar muito ligado nessas formas de provimento, o quê? Forma de provimento derivado, recondução, reintegração, reversão e readaptação, hein? Readaptação. Beleza? Vocês querem mais da 066? Mais da 066? Quais são os requisitos para ser servidor do Estado? Professor, fale aí para mim. Olha, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos e perfeita saúde física e mental. Perfeita saúde física e mental. Eu já vi muitas questões, lógico que a FGV não faz isso daqui, mas outras bancas, por exemplo, falar somente quitações militares, somente quitações eleitorais, ou então da outra idade, ou então, enfim, aqui é muito tranquilo da gente decorar, né? Outra coisa que a gente precisa decorar na 066 é a diferença dos cargos. Os cargos serão de provimento efetivo e em comissão, né? Cargo de provimento efetivo e em comissão. O provimento efetivo é aquele que necessita de concurso público e ele é regido por esse estatuto, assim como o cargo de comissão, que são de livre nomeação e exoneração. Mais alguma coisa, professor? Tem muita coisa que a gente poderia falar. Tem muita coisa da 066 e eu vou falar aqui para vocês, né? O que eu posso mais falar para vocês? Mandato eletivo, né? Mandato eletivo. Presta atenção, se o mandato eletivo for federal, estadual ou distrital, está em amarelo. O servidor é afastado do cargo sem remuneração. Se for prefeito, ele afasta do cargo e ele opta pela remuneração. E se for mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, ele faz o quê? Ele pode acumular, havendo compatibilidade de horário. Fechamos aí 066? Fechamos 066? Ou vocês querem mais dicas? Tranquilo até aqui, né? Professor, o que é que o senhor pode destacar mais sobre a 066? Processo administrativo disciplinar. Claro que na 066 tem muito mais coisa, mesmo. Tem muito mais coisa. O que eu posso destacar mais para vocês? Principalmente dê uma olhada nas licenças do servidor. Licença do servidor é essencial que a gente saiba para a prova. É essencial. Por quê, professor? Cara, tem muito prazozinho. Por exemplo, prazo da licença maternidade. Licença maternidade é 180 dias. Licença paternidade, 5 dias. O servidor ele terá direito a férias a cada 12 meses. Cada 12 meses de exercício, que é o período aquisitivo. Ele terá 30 dias de férias. Licença prêmio, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor tem direito a 90 dias de licença prêmio. E nós temos alguns afastamentos, por exemplo, de casamento, falecimento de pessoa da família, que são 8 dias. O alistamento eleitoral, que é 1 dia, para doação de sangue, que é 1 dia, e esses prazos eles caem muito em prova. Ainda, minha gente, presta atenção aqui, ó. Vou dar uma outra dica que eu me lembrei aqui sobre 066, para você ficar atento. Presta atenção aí. O que eu posso falar mais sobre 066? Deixa eu ver aqui. A diferença entre promoção olha aí, progressão e ascensão. Promoção, progressão e ascensão.
promoção, progressão e ascensão. Presta atenção. Quando é que se dá a promoção, hein? Quando é que se dá a promoção? Pra gente ir para o final da nossa livezinha de dicas de legislação especial, legislação específica. A progressão, ela se dá na mesma, o quê? Na mesma classe. Ela é um avanço de referências na mesma classe. Tá aqui, ó. Já a promoção, ela se dá quando você chega na última referência de uma classe e passa para outra classe na mesma carreira. A ascensão, ela tem a ver com a mudança de nível. Então, qualquer questão de prova que confunda você nesse ponto, tem que ficar muito atento. Tem que ficar bastante atento. Qual é o percentual de cargos reservado para pessoas com deficiência? 20%. Até 20% é o percentual de cargos que será reservado para pessoas com deficiência. Beleza? Tranquilo? Está aí na tela de vocês. E a investidura do servidor, ela ocorre com a posse. Fica atento também a o que, professor? Fica atento também à possibilidade de acumulação de cargos públicos de forma lícita, né? Lá na 066, a acumulação de cargos públicos, ela se dá nos termos da Constituição Federal, né? Ou seja, 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico científico, e 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Como isso é constitucional, tem que ter compatibilidade de horário, né? Tem que ter compatibilidade de horário. E não há carga horária, basta ter compatibilidade de horário, né? Basta ter compatibilidade de horário. Beleza? Tranquilo? Fechamos aí? Vocês querem regimento interno também? O que eu posso destacar no regimento interno? O que vocês acham que o regimento interno pode ser destacado? Hein? O que eu acho que vai cair de regimento interno é competências do plenário, competências da sessão única e competência da Câmara Única. Então vamos lá. Vou dar uma dica aqui sobre competências lá do regimento interno. Por exemplo, aqui isso daqui é regimento interno, que vai aparecer na tela de vocês. Regimento interno. Beleza? Sobre regimento interno, o que a gente precisa saber? Presta atenção. Tem que gravar essa competência do plenário de julgar essas autoridades aí, ó. Tem que gravar essa competência do plenário de julgar essas autoridades. Por que, professor? Tem que gravar, hein? Tem que gravar. Porque eu já vejo a FGV trazendo, sei lá, a competência para outro órgão, ou para o presidente, para outra autoridade, né? Para outra autoridade que não seja o plenário. Esse julgamento originário começa lá no plenário, o julgamento nos crimes de responsabilidade e crimes comuns dessas autoridades. Só que eu destaco para vocês, principalmente isso daqui do Ministério Público, membros do Ministério Público, à exceção do Procurador-Geral de Justiça. O que a gente precisa saber sobre isso? Cara, se a questão de prova falar assim, todos os membros do Ministério Público serão julgados pelo plenário, está certo ou está errado? Isso está errado, porque tem um membro do Ministério Público que não é julgado pelo plenário do tribunal no crime de responsabilidade, que é o Procurador-Geral de Justiça, né? Procurador-Geral de Justiça. Então a gente precisa saber disso daí, bicho. A gente precisa saber. Beleza? O resto, vice-governador, secretário, prefeito, juiz de direito, procurador-geral do Estado, deputado, são julgados pelo plenário. Mas cuidado com deputados, que eles não são julgados pelo plenário no crime de responsabilidade. Nem o governador do Estado. O governador do Estado não aparece aqui, não aparece aí. Então a gente precisa saber isso. Tranquilo até aqui? Ainda, o que vocês precisam saber mais sobre essas coisas? E aqui, dica de prova, que é só para resolver a questão. Tem uma competência da sessão única que a gente precisa saber, que é essas duas aqui, ó. Suspeição oposta a juiz, e aqui é dica de prova mesmo. Suspeição oposta a juiz e o que mais? Pedido de desaforamento. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, para gravar as competências, seriam essas duas. Somente essas duas, beleza? Tranquilo? Essas duas. Cara, tem que saber isso, porque qualquer questão de prova da FGV que já venha falando sobre essas duas competências e trazendo para outro órgão, outra autoridade, você marca errado. Por favor, essas duas competências são essenciais. E aí, sobre o regimento interno, a gente tem que saber também composição, né? Composição. Vocês sabem a composição? Simples, né? O Tribunal Pleno funciona com os 9 desembargadores, presença no mínimo de 2/3. A sessão e a Câmara Única funcionam com quantos desembargadores? O que vocês acham? Hein?
Funciona com quantos desembargadores? A sessão e a Câmara Única. Hein? Sessão e Câmara Única funcionam, depende do caso. A sessão única funciona com 2/3, né? 2/3 dos membros do tribunal. Já a Câmara Única funciona só com 3, né? E elas são presididas pelo vice. Tem que saber isso, tem que saber esta parada, beleza? Galera, vamos fechar a live aqui. Vamos fechar a nossa livezinha, né? Porque já deu, tá muito ruim a transmissão aqui na minha casa. Como foram dicas finais, né? Agradeço a vocês pela oportunidade, e essa live ela vai ficar salva aí para você dar uma revisada nessas dicas finais sobre legislação específica, tranquilo? Beleza? Desculpa a imagem ruim, né? Tô fazendo aqui de improviso e a gente vai se falando. Alguma dúvida aí, qualquer coisa, tô por aqui, bicho. Fala aí pra mim, tô disponível aqui. Tem alguma dúvida? Tem 55 pessoas ao vivo, né? Deixa o like aí, compartilha, dicas finais, dicas de legislação específica, né? Mas vou fazer ainda, né, outra correção de prova. Amanhã eu vou fazer essa correção de prova, beleza? Tranquilo? Live rápida, live curta. Eu sei que não tem a qualidade de um estúdio de TV. Estou fazendo aqui da minha casa só com o que eu tenho disponível, né? Os vereadores são julgados por quem? Vereadores não têm foro por prerrogativa de função, maluco. Bora ver? Onde é que está isso, professor? Onde é que está isso? Aqui no julgamento, quer ver? Olha aí, né? Naquela coisa. Professor, vereador tem foro por prerrogativa de função? Não. Se não está escrito aqui, não tem. E a Constituição do Estado não pode dar foro por prerrogativa de função por essas autoridades. Vereador é julgado no tribunal respectivo. Se for crime eleitoral. Se for crime comum, juiz singular. Por quê? Porque não tem foro por prerrogativa de função. Agora, prefeito tem. Prefeito é julgado no Tribunal de Justiça pelo Tribunal Pleno de maneira originária, tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de responsabilidade. Beleza? Tranquilo? De boa na lagoa. Amanhã 10 questõezinhas de legislação. A gente precisa ficar atento na 066, no regimento interno e no decreto 69. Vamos fechar com o decreto 69, só pra gente ir embora. Só pra gente ir descansar. Professor, o que é que o senhor pode falar sobre o decreto 69? Claro, que o número de comarcas, dá uma olhada aí. 13 comarcas, tem que saber isso. Tem que saber que essas comarcas se dividem em trança final e em trança inicial. E claro, minha gente, requisitos de criação e requisitos de instalação da comarca. Aqui não tem para onde fugir, Sobre o decreto 69, tem que saber isso. Requisitos de criação, população mínima de 5.000 e movimento forense anual de no mínimo 150 feitos. Instalação tem a ver com físico, né? Com instalação física, casa, né? Prédio para o fórum, e a casa tem que ser no mínimo para 7 pessoas, né? Isso daí, beleza? Se o município for de difícil acesso, tá aqui, ó. Os requisitos de criação são reduzidos à metade, beleza? Outra coisa que você precisa saber, para a gente fechar, e essa aqui é uma aposta minha, sobre as varas criminais da comarca de Macapá, beleza? Varas criminais da comarca de Macapá. O que você precisa saber sobre as varas criminais? Que tem 4 varas criminais da comarca de Macapá que tem o quê? Que tem atribuições específicas. A primeira vara criminal, ela julga de forma exclusiva, olha, crimes contra a ordem tributária. A segunda vara é crimes contra crianças e adolescentes. A terceira, crimes concernentes à auditoria militar. E a quinta, crimes de trânsito. Se vier alguma historinha relacionada a isso, você tem que decorar a competência exclusiva dessas varas criminais. Claro que tem outras competências exclusivas lá no decreto 69, mas eu acho que vem alguma coisa relacionada às varas criminais sobre esse ponto, beleza? Então, sobre o decreto 69, os requisitos de instalação, né, e os requisitos de criação de comarca, essas competências aqui das varas criminais, a gente precisa ficar atento, né? Também, forma de se apurar a antiguidade, tanto de desembargadores, está aí na tela de vocês, quanto a antiguidade de juízes. E aí, decora de desembargador começa pelo efetivo exercício do cargo, data de nomeação, exercício da magistratura, tempo de serviço público efetivo e pela idade, né? E você decorando isso, você passa para os requisitos de apurar a antiguidade para juízes
que são apurados em cada entrância, beleza? Aí tem efetivo exercício na entrância, data da posse na entrância, pela data da nomeação para comarca ou vara, pela ordem de classificação do concurso, pelo tempo de serviço público efetivo e pela idade. Já vejo a FGV também contando uma historinha sobre vários desembargadores, que um entrou em exercício na data tal, o outro tomou posse junto com o outro tem tanta idade, e aí quem é o mais antigo? Quem é o mais antigo nessa lista? Aí vocês têm que saber os requisitos. Tranquilo? Ainda mais alguma coisa sobre o Decreto 69? Decreto 69 é muito tranquilo. Eu aposto nesses pontos aí, né? Para extinguir a comarca, para a gente fechar, com a extinção da comarca, né? Quando uma comarca ela é extinta, ela vai a anexação dela para outra comarca tem que satisfazer o requisito de continuidade, beleza? Tem que satisfazer o requisito de continuidade, né? E quando ela deixar de cumprir os requisitos de criação. Show de bola? Fechamos aqui? Bora fechar a nossa livezinha de dicas finais de prova no YouTube. Galera, tem 50 pessoas, valeu pelo like, deixa o like aí, essa live vai ficar salva. Essa live vai te salvar amanhã, beleza? Então a gente vai se falando e até a próxima, minha gente, até a próxima. Então, boa prova pra vocês e qualquer coisa, tô por aqui, segue o canal, curte os vídeos anteriores e eu vou preparar uma live com mais qualidade da próxima vez, juro pra vocês. Então, até a próxima.